Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um dia do nosso projeto de leitura da Bíblia Sagrada em um ano, porções diárias. É uma grande alegria ter você aqui comigo pelos próximos 30 minutos, onde nós iremos ler 4 porções das Escrituras, faremos uma breve meditação e nos uniremos em oração para que o nosso dia seja maravilhoso. Vamos lá? Então ajeite-se numa posição confortável e se concentre para iniciarmos. Pedimos, Senhor, humildemente, que nos traga entendimento da Tua Palavra e Teu santo direcionamento para os nossos passos em nosso caminho. Guia-nos, Senhor, nesse dia e abre os nossos olhos para a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 37, versículo 1, até o capítulo 38, versículo 31, Mateus capítulo 28, versículos de 1 a 20, Salmo 34, versículos de 11 a 22 e Provérbios 9, versículos 9 e 10. Vamos lá? Iniciando com Êxodo 37. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia, revestidas de ouro, e de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Fez o candelabro de ouro puro e batido, o pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Havia 3 taças com formatos de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com botão e flor, e 3 taças com formatos de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro puro, fez o candelabro com seus botões e todos esses utensílios. Fez ainda o altar de incenso de madeira de acácia. Era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça.
revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo, e usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos, com 1,35 m de altura. Era quadrado, com 2,25 m de cada lado, e fez uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da sua beirada, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze para sustentar as varas nos 4 cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas, nos 2 lados do altar, para que o pudessem carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22,5 metros de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha 22,5 metros de largura. Havia cortinas de 6,75 m de comprimento, num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6,75 m de comprimento no outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata, e o topo das colunas também eram revestidos de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das cortinas do pátio, tinha 2,25 m de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata, e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio que o rodeava eram de bronze. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu, 100 bases feitas das 3,5 toneladas
35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele o utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor e da sua entrada, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Agora vamos a Mateus 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: "Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei." As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: "Salve!" Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: "Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão." Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: "Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema." Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, e esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos." Vamos agora ao Salmo 34, a partir do versículo 11. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Vamos agora a Provérbios 9.
Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Para iniciar a nossa meditação do dia de hoje, vamos fazer juntos um exercício de respiração para esvaziar a nossa mente de pensamentos e preocupações, permitindo que esses ensinamentos se aprofundem dentro de nós. Vamos lá? Então sente-se ou deite numa posição confortável, de preferência com a sua coluna reta. Inspire pelo nariz profundamente. Inspira. Repita mentalmente: Deus é a minha rocha. E solta todo o ar. Mais uma vez, inspira profundamente. Repita mentalmente: Deus é a minha rocha. Solta todo o ar. Mais uma vez, inspira. Repita mentalmente: Deus é o meu guia. E solta todo o ar. Muito bem, pode parar de interferir na sua respiração. Deixe agora nos próximos 5 minutos que essas palavras envolvam seu coração. Com base nos ensinamentos que ouvimos, se abra e ouça tudo o que vier à sua mente sobre eles, sem julgar se é algo bom ou ruim. Pense sobre a relação desses ensinamentos com a sua vida. Qual o impacto deles para você? Se algo te incomoda, se você gostaria de mudar alguma coisa. Deixe que a música te guie, te leve a encontrar as respostas que você busca. Concentre-se nas sensações que você for percebendo. Se você se sente bem, aproveite e absorva a sensação boa. Se você estiver com algum tipo de sensação ruim, deixe que ela venha à tona, saia de dentro de você e permita que essa limpeza seja feita em seu coração com a ajuda de Deus. Somente se permita sentir. Se você se distrair com alguma coisa durante os próximos minutos, simplesmente volte o seu foco para a sua respiração e se concentre novamente. Eu estarei com você aqui o tempo todo e vou te avisar quando chegar o momento de encerrarmos. Prontos? Então vamos lá.
Muito bem, ótimo trabalho. Respire mais uma vez profundamente, bem profundamente. Repita mentalmente: em Deus eu confio, e solta todo o ar. Lentamente volte a sentir o seu corpo e gentilmente abra os seus olhos. Olhe ao seu redor e nessa vibração de gratidão, harmonia e tranquilidade, vamos agora conversar com Deus. Coloque em suas palavras, com toda a sinceridade do seu coração, as suas necessidades, preocupações, desejos e expectativas para o dia de hoje. Peça ajuda, sabedoria, orientação, cura ou simplesmente agradeça. Confie a Deus todo o seu coração. Acredite que Ele vai te ouvir porque Ele existe e acredite que Ele vai te ajudar porque Ele o fará. Eu vou deixar os próximos 2 minutos para você abrir o seu coração para Deus e ao final desse tempo eu te aviso e volto para finalizarmos juntos a nossa oração. Muito bem. Vamos juntos encerrar nossa oração? Senhor meu Deus, aqui estamos em Tua santa presença para agradecer o fôlego de vida que nos tem dado e também por toda a provisão e bênçãos que tens trazido à nossa vida. Agradecemos por mais esse dia de conexão com a Tua santa palavra e pedimos que nos dê lucidez, bom senso e discernimento para entender e gravar cada ensinamento em nosso coração. Não nos permita cair em falsas ilusões e que a nossa vontade seja cada vez mais próxima da Tua vontade. Protege, Senhor, as nossas famílias, protege a todos aqueles que amamos e nos torna capazes de amar também os nossos inimigos. Que todos sejam libertos das tentações do mundo e dos enganos da carne. Nos dá paciência, Senhor, para entendermos que o Teu tempo é diferente do nosso e que a Tua sabedoria e o Teu direcionamento
são maiores e mais perfeitos do que muitas vezes podemos compreender. Mostra-nos sempre a luz da Tua verdade e torna a cada um de nós um instrumento do Teu amor. Tudo isso lhe pedimos humildemente, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. A Deus toda a honra e toda a glória. E chegamos ao fim do nosso momento com Deus de hoje. Espero que você esteja se sentindo muito bem, leve e preenchido pela sabedoria e pelo amor de Deus. Desejo que a nossa prática de hoje tenha nos aproximado e nos feito sentir ainda mais a presença de Deus em nossa vida. Nossa meia horinha com Deus de hoje chega ao fim, mas que bom é saber que Ele está disponível para nós 24 horas por dia. Agradeço por sua companhia, que a paz de Deus seja sobre a sua vida e até o nosso encontro de amanhã. Tchau! Não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho das notificações, curta esse vídeo para ajudar o YouTube a levar a palavra de Deus para mais pessoas, compartilha com algum irmão o nosso projeto e deixe nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que você tiver. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.